Olá, eu sou a Natália. E eu sou a Thaís e nós somos assistentes administrativos da equipe de apoio à comissão judicante. Bom, a equipe de apoio à comissão judicante, ela trabalha com as rotinas administrativas que envolvem a fiscalização, as ações fiscalizatórias. Hoje, então, eu e a minha colega, estamos aqui para falar um pouco sobre o auto de infração e a tramitação processual. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre as unidades de fiscalização que fazem parte da Secretaria, que são a unidade de fiscalização ambiental, que trabalha com desmatamento, poluição visual, poluição sonora, entre outras. Temos também a unidade de manutenção predial, que trabalha com questões relacionadas a marquises, risco estrutural, apresentação de laudos. E a unidade de fiscalização predial, que trabalha com questões envolvendo obras sem licença, demolição sem licença, alteração de atividades, entre outros. Eu vou começar falando então um pouco sobre o que é o auto de infração, que é um instrumento que digamos assim, é onde começa o trabalho da equipe de apoio à comissão judicante. O auto de infração, ele é um documento que ele vai ser emitido por um servidor público, sempre que for constatada uma infração a uma legislação municipal. No caso da ISMAMUS, o servidor responsável por lavrar o auto de infração vai ser um agente de fiscalização ou um servidor de um setor que possua poder fiscalizatório. Se um desses agentes constata que existe uma infração à legislação municipal ou alguma legislação estadual e federal que esteja relacionada com a legislação municipal, ele pode autuar o infrator através do documento que é o auto de infração. Nem sempre o autuado vai ser o recebedor da infração, mas ele precisa ter uma relação com o infrator. Então, por exemplo, a infratora é uma pessoa jurídica, a empresa. Quem recebe o auto de infração pode ser um funcionário, ele não vai ser o autuado. A autuada vai ser a empresa. É importante destacar que o auto de infração e a multa não são a mesma coisa. A multa, ela é a penalidade que vai ser gerada depois da decisão a respeito do auto de infração. E é interessante dizer que o auto de infração, ele gera tanto a multa, a penalidade, como também a obrigação de fazer. A obrigação de fazer é nada mais nada menos que a reparação daquilo que gerou o auto de infração. Nós vamos explicar melhor o que é a penalidade / multa, digamos assim, e a obrigação de fazer mais adiante no vídeo. Eu vou explicar rapidamente quais são os campos do auto de infração para quando vocês receberem, se vocês receberem um, vocês saibam identificar esses campos. Então, no auto de infração, no canto direito, vai ter ali o número do processo administrativo que gerou o auto de infração. Se for uma denúncia de 156 ou um processo maior, vai ter ali o número desse processo que gerou o auto. No campo esquerdo, ali em cima, vai ter o nome da unidade que está fazendo a autuação, que pode ser unidade de fiscalização predial, ambiental ou unidade de manutenção predial. Ali do lado da onde está escrito auto de infração, tem um campo número do auto de infração e ali vai ter o número desse auto. Todo auto de infração é numerado. Abaixo a gente vai ter a identificação do infrator e aí é onde se identifica quem é o responsável pela infração. O histórico da infração é onde o agente de fiscalização vai descrever o motivo da infração. Então, por exemplo, poda ou supressão de 10 espécies de árvores nativas, por exemplo. Penalidade aplicável, o agente de fiscalização vai estipular, de acordo com a legislação do caso específico do auto de infração em questão, a penalidade mínima e máxima aplicável, por exemplo, de 10 a 100 UFMs. Mais adiante a gente vai explicar o que é o UFM. O enquadramento legal, ele vai colocar os artigos especificando onde essa infração se enquadra na legislação. Então, abaixo tem um campo que estabelece o prazo de 30 dias para que o autuado apresente a defesa.
Depois vai ter o campo emissor do auto de infração, que vai ter os dados do servidor que lavrou o auto de infração, normalmente é um agente de fiscalização. Por último, vai ter o quadro do recebimento do auto de infração, onde vão ter os dados da pessoa que está recebendo o auto de infração, com a data e a hora em que ela recebeu. Lembrando que quem recebe o auto de infração nem sempre é a pessoa que comete a infração. A partir do recebimento do auto de infração, o autuado possui até 30 dias corridos para apresentar a sua defesa. A defesa ela é apresentada de modo eletrônico através do portal de licenciamento. Se o autuado ele tem dificuldade em lidar com equipamentos eletrônicos, não possui acesso, ele pode entrar em contato com a nossa equipe através do telefone 3289-8667, que a gente vai auxiliar. Essa defesa apresentada através do portal de licenciamento gera um processo administrativo que vai chegar até a nossa equipe. Se o autuado não apresentar a defesa, a nossa equipe vai abrir um processo administrativo para apurar a infração. Então, para apresentar a defesa do auto de infração, o autuado deve acessar o site licenciamento.procempa.com.br, clicar na opção Serviços Urbanísticos e Ambientais, realizar o cadastro, clicar em Novo Processo, selecionar o formulário Defesa de Auto de Infração e clicar em Continuar, preencher o requerimento e anexar os documentos necessários. É importante que os documentos estejam em formato PDF e legíveis. Lembrando que para cada auto de infração deve ser aberto um processo de defesa separadamente. Então, se eu recebi 2 autos de infração, serão 2 processos de defesa. Bom, como é que o processo administrativo ele pode ser acompanhado? Nós podemos fornecer acesso externo aos processos ao autuado ou o seu representante legal. Precisa ser enviado um e-mail para a nossa equipe através do smas.portoalegre.rs.gov.br, onde, se for a solicitação realizada pelo próprio autuado, que ele apresente um documento, ou, se for um procurador, um representante legal, através de uma procuração simples, que seja assinada pelas duas partes. Então, depois da apresentação da defesa e da análise da comissão judicante, se abre um espaço de tempo no processo, que é chamado de razões finais. As razões finais são os documentos, o conjunto de documentos, que o autuado apresenta para fazer uma última defesa, as últimas considerações que ele tem para fazer, corroborando aquilo que ele já falou na defesa. Para compor as razões finais, o autuado pode juntar plantas do imóvel, laudos técnicos e fotos que ele tenha e que ele acha que sejam necessárias para compor a defesa. Nas razões finais, é interessante que o autuado apresente, se ele puder, protocolo de licenciamento, aprovação de projeto, comprovante de que ele firmou o termo de compromisso ambiental, porque isso serve para amenizar a aplicação da penalidade. As razões finais vão chegar para o autuado na forma de ofício, por correio, com aviso de recebimento. Depois que o autuado recebe o ofício das razões finais, ele tem até 10 dias para entrar em contato com a EACJ no nosso e-mail, smans.eacj@portoalegre.rs.gov.br. Através desse e-mail, ele vai encaminhar em anexo as razões finais e no assunto e no corpo do e-mail ele deve informar o número do processo e o número do auto de infração. Depois de encaminhadas para o e-mail da EACJ, vão ser anexadas ao processo e encaminhadas para a comissão judicante, que vai fazer a análise jurídica dos documentos apresentados. A decisão administrativa é o documento que vai ser emitido pela comissão judicante e é nele que a comissão judicante faz toda a análise dos documentos apresentados,
da infração e é nesse documento que a comissão judicante diz qual vai ser a penalidade e qual vai ser a obrigação de fazer. A decisão é dividida em 4 partes principais. A primeira é o cabeçalho e contém o número do processo, o número do auto de infração, o nome do autuado e local da infração. Contém também o número da decisão administrativa. A segunda parte é o relato, que é onde estão descritos os dados informados no auto de infração, como o histórico da infração e os dados de identificação do autuado. Na terceira parte é o voto, que é onde a comissão judicante demonstra a análise da legislação que embasou a decisão. E, finalmente, na quarta parte, tem, de fato, a decisão, que contém as informações de aplicação da penalidade, a obrigação de fazer e dar outros encaminhamentos. A aplicação de penalidade vai estar escrito lá no final da decisão. Ela geralmente vai estar escrita na forma de UFMs. Cada unidade financeira municipal no ano de 2021 equivale a R$ 4,4602. Logo, se eu receber uma multa de 100 UFMs, o valor que eu tenho que pagar é R$ 446,02. Para a emissão do boleto de multa, nós consideramos a tabela de UFMs vigente no ano. Então, se eu estou emitindo o boleto no ano de 2021, o valor vai ser o da UFM do ano de 2021, mesmo que a decisão tenha sido emitida em 2019, por exemplo. O auto de infração, ele não gera só multa, ele gera também a obrigação de fazer. E essa é uma forma de reparação. Então, se eu estou ocupando um imóvel sem carta de habitação, a minha obrigação de fazer é fazer a solicitação de habite-se. Então, eu vou lá no escritório de licenciamento e vou protocolar um pedido de carta de habitação, por exemplo. No caso de poda e supressão de árvore, eu vou firmar um termo de compromisso ambiental. E o que acontece se eu não faço isso? Eu corro o risco de ser notificado de novo ou eu posso sofrer uma ação judicial do município. Após o recebimento da decisão administrativa, o autuado tem 30 dias para entrar com o recurso. Por exemplo, se a decisão final diz que eu tenho que pagar uma multa de 200 UFMs e eu acho que eu deva pagar uma multa de 100 UFMs, eu posso fazer um documento embasando essa minha solicitação e encaminhar por e-mail da equipe já informado anteriormente, e nós anexaremos essa documentação ao processo e encaminharemos para análise em segunda instância, que acontece junto ao gabinete do secretário. O gabinete, então, vai emitir uma decisão final que vai ser encaminhada ao autuado. Se a multa determinada na decisão não for paga, ela vai ser encaminhada para inscrição em dívida ativa através da Secretaria Municipal da Fazenda. A Secretaria Municipal da Fazenda vai incluir o autuado no Serviço de Proteção ao Crédito, no SPC. Para, então, pagar esse valor devido, o autuado vai ter que procurar diretamente a Fazenda, através do site prefeitura.poa.br/smf ou do telefone 3289-0156, opção 4. Também, caso a obrigação de fazer que foi determinada na decisão, por exemplo, regularização ou firmatura de termo de compromisso ambiental, não seja cumprida, o autuado ele vai ser notificado novamente e, se ele não atender a solicitação, a Prefeitura pode ajuizar uma ação de cobrança. Todos os contatos e links citados vão estar disponíveis na descrição do vídeo e na bio do Instagram, @esmamospoa. Então nos siga no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube.